desencadear a síndrome de burnout. Acho que eu falei certo. Boa tarde, Danilo. Bem-vindo sempre à Voz das Mulheres. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, ouvintes da Rádio Excelsior. É sempre um prazer estar aqui. Sempre uma alegria, né, poder vir novamente para poder trazer alguma contribuição para as nossas reflexões a respeito de temas tão interessantes para a nossa saúde, em especial saúde mental, que é a área aí da minha predileção, a área que eu tenho essa paixão, esse carinho específico, né? Mas, Isso. sem dúvida alguma, é sempre maravilhoso estar aqui. E tão afetada, né, a nossa saúde mental nesse período de pandemia. Bom, Danilo, a sobrecarga de trabalho, esgotamento devido ao excesso de atribuições durante a pandemia, né, como eu falei anteriormente, tem desencadeado a síndrome de burnout. E estão chamando a atenção dos profissionais da área médica, do trabalho. Danilo está aí preocupado também. Danilo, o que é mesmo a síndrome de burnout? Já falamos aqui uma outra abordagem, né? Mas a gente quer saber agora com relação a esse desencadeamento, né, que vem ocorrendo, né, nos profissionais. Então, Márcia, nunca é suficiente falar sobre síndrome de burnout, porque é sempre um assunto que estará em voga, é sempre um assunto importante, um assunto relevante, que vale a pena explorar, que vale a pena se debruçar a respeito, né, para poder lidar com esse tema, porque esse tema realmente é crucial. Falar sobre isso é interessante porque tem a ver com a relação que nós temos com o trabalho. O que é a síndrome de burnout? Burnout, em inglês, significa esgotamento, seria algo como queimar até o fim, né? Seria justamente essa queima que remete à sensação de fadiga, de esgotamento profissional. É uma síndrome que é reconhecida agora, recentemente apenas, porque ela tem uma especificidade com relação à situação laboral. Você tem um esgotamento com relação ao trabalho, com relação à sua função, à sua tarefa. E aí, trabalho, a gente pode também levar em consideração a potencialidade disso também nos estudos que estão sendo também levados em consideração aí como também um tipo de trabalho, se a gente pode falar desse jeito. Isso. Verdade, Danilo. E uma pesquisa, né, revelou que a síndrome de burnout, né, atingiu 83% dos profissionais de saúde que estão na linha de frente, ou seja, médicos, enfermeiros, técnicos. E comprovadamente, né, durante essa pandemia, nesse momento de pandemia, a síndrome também está cada vez mais associada, né, à vida profissional das pessoas. E esse grupo tem vivido, né, Danilo, uma situação difícil, uma realidade dura. Mortes, decisões sobre o que fazer, que recursos devem ser utilizados em cada paciente para salvar suas vidas. É uma fadiga extenuante, né? Uma fadiga mental extenuante. É uma reação ao estresse. Nós temos o quê? O nosso organismo dispõe de uma ferramenta importantíssima que é o chamado eustresse. É a nossa capacidade de adaptação. Em uma determinada circunstância, a gente tem como se adaptar a essa circunstância. Só que, caso a gente fique continuamente submetendo o nosso organismo a situações realmente periclitantes, difíceis, tensas, e constantemente estejamos de forma crônica fazendo isso com o nosso organismo, chega um momento que ele não tolera, ele não aguenta mais, ele já não tem a capacidade de voltar à sua forma original. Então, aí entra no chamado de estresse, que é o estresse negativo, a situação de estresse negativo. E a situação específica com relação a esse estresse em relação ao trabalho é o que a gente tem chamado de síndrome de burnout. É uma reação que se assemelha muito à depressão, tá? É dito, inclusive, que é um tipo grave de depressão decorrente do trabalho. Só que aí é importante a gente deixar claro, porque muitas pessoas têm um olhar, Márcia, de que o problema do burnout é do trabalhador que se estressou e que, por isso, ele não está bem, ele precisa de cuidado e tudo mais. Isso é uma visão extremamente parcial. A gente precisa levar em consideração a cultura que leva a essa pessoa
a estar com essa circunstância toda, tá? Então existe todo um pressionamento por parte da cultura organizacional, da cultura do trabalho, para que essa pessoa tenha essa situação. Não Sim. temos como só culpabilizar o profissional, não temos Sim. como só responsabilizar ele pela sua suposta fragilidade, nos esquecendo da lógica, muitas vezes perversa, de um trabalho que é imposto que às vezes está sobre-humana, uma visão sobre-humana. A gente se sente sobrecarregado porque é exigido de nós cumprirmos prazos, cumprirmos metas, e isso faz com que a gente esteja sempre numa situação extenuante, e óbvio que não tem organismo que tolere. Isso é Exatamente. realmente muito difícil. Muito difícil. E em relação, né, aos profissionais de saúde, por exemplo, eles têm uma jornada dura, né? É um trabalho não só físico, um trabalho mental. Eu acho que chegam assim ao limite. Então não é a forma como ele, não é só a relação dele com o trabalho, digamos assim, a forma que ele se relaciona, é todo o contexto, né? É exigido demais e você chega ao limite, ao seu limite máximo. Sim, e eu vejo isso no meu dia a dia, né? Também sou trabalhador de saúde, também profissional do SUS, também estou aí batendo de frente, né, com essa circunstância que a gente está vivendo. Sim, Eu sim. estou trabalhando numa onda paralela, né? Que existe a onda pandêmica do vírus, com todas as suas variantes, mas existe uma onda paralela que está ali acompanhando esta, que é a onda de problemas de saúde mental. As pessoas têm, hoje em dia, lotado os CAPs, né, os Centros de Atenção Psicossocial. Eu trabalho em um deles aqui em Salvador, Sim, sim. e eu tenho visto como o serviço está sendo solicitado por pessoas que estão sofrendo bastante por conta de ansiedade, por conta de depressão, e muitas pessoas têm tentado suicídio. Isso só já é suficiente para a gente perceber que Isso. existe um grande problema cultural e a gente precisa de cuidado. E o profissional que está à frente fazendo esse tipo de intermédio, com certeza se vê impactado por todas essas histórias de vida, por todas essas circunstâncias, e muitas vezes sem respaldo, sem recurso suficiente para oferecer o melhor atendimento que aquela pessoa necessita, acaba se sentindo ainda mais solicitado e por isso acaba desenvolvendo também a possibilidade da síndrome de burnout. Então Isso. aí a gente já vê que E carregando a culpa, né? Dizendo porque eu não fiz o melhor. muitas pessoas, infelizmente, caem para esse equívoco, essa circunstância, né, de trazer para si a responsabilidade Isso. daquilo, achando que não fez o melhor, O quando muitas suficiente. vezes não tinha sequer o recurso e o respaldo que Isso. necessitava para isso. Exatamente. É uma culpa equivocada, né? Uma emocional, mas nesse contexto não se tem como nem perceber, né? O que é seu, o que é... Sim, a síndrome também, né? Eu estava lendo que ela foi incluída na classificação internacional de doenças da Organização Mundial de Saúde, né, da OMS, em 2019, uma lista que já entrará em vigor em 2022, né? Aí eu queria que você falasse mais, Danilo, para ficar bem mais claro, né, para os ouvintes que também não ouviram o programa passado, né, que você falou a respeito, quais os sintomas que podem indicar a necessidade de uma maior atenção, quer dizer, com os sintomas da síndrome e as causas a gente está percebendo, né? Quais são? Um psicólogo que descobriu, na verdade, a síndrome de burnout e começou a falar a respeito disso, que foi Freudenberger, ele percebeu que alguns dos pacientes tinham sintomas relacionados especificamente ao trabalho e resolveu se debruçar sobre esse assunto e resolveu realmente trazer à baila esse tema. E aí, só recentemente, isso foi lá na década de 70 do século passado, só recentemente é que a gente vê esse reconhecimento dessa circunstância, e a gente precisa prestar bastante atenção, porque às vezes a gente começa a ter um certo ranço, uma palavra que meio está na moda, né? É verdade. De ter a relação com o trabalho, a situação com o trabalho, a gente fica um pouco
extenuado com aquilo, e aí passa uma atitude de evitação, e aí com isso a gente vai percebendo que isso vai gradativamente crescendo, a pessoa passa, por exemplo, a ficar ansiosa. Eu tenho visto muitos casos de pessoas que dizem assim, de domingo para segunda eu não consigo dormir direito, porque eu fico pensando que eu vou ter que voltar para a rotina do trabalho. E aí eu fico ansioso. Ou seja, a insônia pode ter a ver com a relação que a pessoa estabelece com o próprio trabalho. Então, só para a gente ter um exemplo de uma circunstância que traz realmente isso aí. Mas a gente vai ver, a pessoa vai ter uma afetação com relação ao sono, pode ser para mais ou para menos, tá? Pode ser uma insônia ou hipersonia. Ela vai ter uma afetação no apetite, e aí esse apetite pode também aumentar ou diminuir. Isso necessariamente vai impactar no peso da pessoa, ou seja, indiretamente isso acaba tocando também na autoestima da pessoa, e a gente vai ter uma sensação contínua de tensão. Sabe aquela coisa assim, quando a gente está meio que ansioso por algum motivo, a gente fica tensionado o tempo inteiro? É uma situação difícil, é uma situação realmente incômoda, traz uma sensação de hipervigilância, a gente fica ali como se tivesse em risco o tempo todo. Então, realmente é algo que traz muito incômodo. Isso para não falar da fadiga, né? Porque a fadiga é também um sintoma constante dessa circunstância, e muito frequentemente a pessoa descamba para uma situação de paralisia. Essa fadiga se torna uma prostração. E aí, com isso, ela não consegue trabalhar, ela não consegue manter sua produtividade. Ela, na verdade, muitas pessoas, inclusive, pensam na possibilidade de mudar de emprego, quiçá mudar de profissão. Eu tenho visto isso, viu, Márcia? Mudar Isso. de profissão. Eu já vivi algo, não comigo, mas com uma pessoa da família, mais ou menos por aí. E eu vivi, Danilo, também algo parecido, isso na juventude mesmo. Eu era bem jovem, me formei, e o que eu fazia não me dava nenhuma satisfação, sabe? E para mim, quando chegava domingo de noite, que eu tinha que ir ao trabalho na segunda, né? E não fazia nada que eu gostava, me sentia presa, enfim, eu não suportei e acabei saindo, né? Mas é algo triste, viu? Acho que não se falava ainda nessa síndrome, mas me identifiquei um pouco, porque eu ficava muito tensa, muito tensa. Mas, felizmente, estou aqui, né? Muito Mas é tão... frequentemente, a gente vê, Márcia, que a pessoa tem dificuldade de relacionamento com o que faz, porque muito frequentemente ela não consegue enxergar um significado existencial para a vida dela com aquilo. Sabe, Sim. aquele trabalho que não preenche, que não traz satisfação, dizer assim, poxa, eu me sinto feliz pelo que eu faço, eu contribuo em algo. Não, a pessoa não tem essa sensação. Ela tem uma sensação de que ela está apertando porca, como naquele filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Né? Charles. A sensação é essa, a sensação de que aquilo ali permanece de maneira completamente automática e sem significado, sem um sentido existencial. Então, esse vazio toma conta da pessoa de tal modo que algumas pessoas chegam mesmo a pensar em suicídio. E não à toa, Márcia, que tem aumentado o relato de casos de pessoas que se suicidam no ambiente de trabalho. É triste, viu? Preciso falar sobre isso. Assim, Danilo, quais os sintomas que as pessoas que devem ser observados, que merecem maior atenção, né? Do empregador, da família, do colega? O empregador geralmente se preocupa muito com a produtividade do funcionário, então o primeiro sintoma que ele observa é o absenteísmo, né, que é a ausência. A pessoa não vai trabalhar, a pessoa coloca um atestado, a pessoa ou nem coloca atestado nenhum e simplesmente falta. Isso daí é uma coisa que é bem comum que o pessoal do RH vá procurar saber, vai procurar se informar a respeito. E aí pode ser que já seja até um pouco tarde, porque a pessoa já está com um impacto tão severo que ela não consegue lidar com essa circunstância. A gente vai ver que, muito frequentemente, a família identifica que aquela pessoa está em sofrimento em decorrência do trabalho, os familiares, os amigos mais próximos, as pessoas que convivem de perto. Às vezes, inclusive, alguns colegas de trabalho têm esse olhar,
esse olhar acolhedor, esse olhar de amparo, né? Quando a cultura do ambiente, do trabalho, não é uma cultura de competitividade, que é um outro fator de risco alto para desenvolver síndrome de burnout. Quando no ambiente de trabalho tem muita competição, fica difícil de você ter satisfação pessoal pelo que você faz. É difícil, eu não consigo lidar com isso também, com competição, né? Graças a Deus a gente tem um ambiente, eu estava conversando ontem com meu amigo Reis Moura, a gente tem um ambiente tão saudável na nossa Rádio Excelsior, não existe, é um ambiente assim, sabe? Graças a Deus. Mas Danilo, Rosa tá, nossa ouvinte Rosa está dando boa tarde, ela diz assim, precisamos cuidar das nossas emoções, não existe vacina para a saúde mental, não é, Danilo? Exato. Não Não existe, existe. não. Mas tem uma coisa que eu gosto sempre de brincar, viu, Márcia? Sim. Eu digo assim, não tem vacina, não tem receitinha de bolo, não tem nada disso. Mas se tivesse, teria uma coisa que ajudaria, uma coisa chamada união. Porque união faz a... Força. Não, açúcar. A união faz açúcar. Eu não estou fazendo propaganda de produto Entendi. A alimentício. união Eu faz estou falando açúcar. que a união faz a doçura da convivência, a Isso é união faz verdade. a gente se sentir amparado, a gente sentir que tem suporte, que tem ajuda, que tem realmente pessoas que realmente se importam com a gente, né? E isso dá o doce da vida. Então, isso faz toda a diferença. Não tem vacina, não, viu? Mas se Rosa, a gente tem a possibilidade de ter um amparo mútuo, uma colaboração, uma cooperação, tudo faz uma diferença enorme, né? Quando a gente tem isso aí. é verdade. Mas, Danilo, se não tratada a síndrome de burnout, ele pode evoluir para que tipo de doença, né? A gente já pensou até no ápice, assim, no suicídio, né? Uma coisa bem extrema. Mas que tipo de doenças pode evoluir? Muito frequentemente a pessoa desenvolve transtornos psicossomáticos. Ela vai começar é interessante, no transtorno psicossomático, a doença orgânica nasce nas emoções. Isso é importante deixar claro. Nasce nas emoções. Como, por exemplo, existe uma doença orgânica famosíssima, que é uma base psicossomática inquestionável, né? É a questão da gastrite. A gente sabe que a gastrite nervosa, e aí eu estou excluindo outras causas específicas com relação à alimentação, H. pylori, eu estou excluindo isso, estou falando da gastrite nervosa. Ela nasce da ansiedade, o comportamento ansioso faz com que a pessoa desenvolva aquilo. Se você fizer um exame do órgão ali, a gente vai examinar o estômago da pessoa, tá lá uma ferida. Existe uma doença orgânica, mas essa doença nasceu de uma emoção. Então, uma emoção que não está sendo bem administrada, não está sendo bem vivenciada, não está sendo bem expressa, comunicada, ela se manifesta no corpo. É aquela história, né? O que a boca cala, o corpo fala. Então, muito frequentemente, a pessoa com síndrome de burnout tem algum problema psicossomático. Eu vejo muito mesmo, Márcia, pessoas que estão dentro desse padrão dessa síndrome desenvolverem problemas articulares, em especial problemas na coluna vertebral. Em especial problemas na coluna vertebral. Isso, que é o que nos sustenta, né? É o símbolo, né? Um grande símbolo. A gente muitas vezes quer carregar o peso do mundo nas costas. E a coluna vai e reclama, dizer, aqui não, ó, não vem com essa não, eu não dou conta disso não. Ou seja, a pessoa quer porque quer fazer de tudo e aí é o corpo que diz não, porque ela não está conseguindo dizer não para essa demanda, para essa solicitação, para esse nível de desgaste. Então é o corpo que vem e diz não. Isso. Mariana, minha filha, está aqui ligadinha e ela deixou aqui uma mensagem. Ela disse que no ambiente que aconteceu com ela, que no ambiente de trabalho, em casa, as pessoas acham que são sentimentos, que esses sentimentos são bobagens, não dão importância. E no ambiente de trabalho é visto como desculpa para deixar de trabalhar. E ela disse que ficou até com dores na coluna vertebral, né? Quando ela teve no passado uma situação mais ou menos assim, está estressante, né, no ambiente de trabalho. É o que eu falei, né? A gente muitas vezes está inserido numa lógica perversa, numa cultura que culpabiliza
a pessoa que está passando pela circunstância sem levar em consideração esse sistema de coisas que, infelizmente, força as pessoas a viverem um ritmo que muitas vezes está fora da nossa capacidade humana de vivenciar aquilo. Então, é preciso levar em conta que a gente está lidando ali, não é com robô, não, gente, a gente está lidando ali com pessoas e que têm suas emoções, suas demandas, seus afetos e suas afetações, e que, por conta disso, a gente precisa levar em conta a necessidade de que essas pessoas cuidem disso. Eu tive uma experiência maravilhosa trabalhando na Prefeitura de Salvador, eu já trabalho há 7 anos, né? Eu acho que são 7 anos, e eu tive a oportunidade até o ano passado, até o comecinho do ano passado, de participar de um programa, um projeto de Cuidando do Cuidador, em que a Sim. gente tinha um grupo de acolhimento mútuo e tinha atividades, era muito interessante. Infelizmente, por conta da pandemia, não está Oh, que tendo nenhum tipo pena. de atividade de grupo, né, a não ser grupos virtuais. A gente até tentou fazer algumas vezes esse grupo, mas óbvio que é diferente, não tem Sim, a mesma capacidade de expressão, mas mas fantástico. ajudou. Mas é uma experiência boa, é uma experiência que Sim. eu, inclusive, recomendo, né, para que a gente É. possa minimamente sanar esse impacto tão negativo que essa circunstância toda está trazendo. Quem não está sentindo algum grau de ansiedade com isso tudo, deve ter alguma coisa errada com essa pessoa, né, Márcia? Porque realmente Exatamente. a gente passou e está passando ainda por circunstâncias bastante tensas com essa circunstância da pandemia, e isso é natural ter uma reação emocional a isso, é natural que a gente tenha realmente um desgaste que é esperado, né? Sim. Eu achei fantástico esse trabalho, porque quem cuida de quem cuida, não é Exatamente. verdade? Uhum. Precisamos, né? Precisamos de Isso. cuidar. Ninguém leva o outro aonde nunca esteve. É Então é verdade. importantíssimo que a gente Olha tenha que coisa amparo. fantástica, viu? É verdade, ninguém leva outro onde nunca esteve. Se eu vou junto, então você não está levando o outro, você está indo junto, é outra coisa. É diferente de levar. Né? Então, se você quer ajudar o outro, você precisa estar bem. Eu lembro da metáfora que é espetacular. Quando você entra no avião, antes de decolar, quer dizer, logo depois que decola, a equipe, né, de bordo vem e ensina como é que você coloca aquela máscara de oxigênio caso tenha descompressão. E aí, naquele momento, é interessante porque os profissionais falam que primeiro você tem que colocar a sua máscara para É, só aí você você. ajudar a pessoa que está do seu lado. Por quê? Perfeito. Porque... E isso é uma grande metáfora, Márcia. É, Primeiro sim. você precisa estar bem para poder ajudar o outro a ficar bem. Então, É, por isso ame ao próximo como a si mesmo. E por isso que os psicólogos, né, têm a necessidade de terem supervisão clínica, eles Sim, precisam desse tipo de amparo também. Não dá para a gente ter um bom trabalho terapêutico com alguém que não passou por um trabalho terapêutico. terapêutico. Então, Isso. também o psicólogo precisa de ajuda justamente por isso, porque ninguém pode ajudar o outro não estando bem consigo. Não existe assim uma prevalência com relação a sexo, mas mulheres sofrem mais da síndrome de burnout ou os homens não, né? Atualmente, os últimos estudos que correlacionam com a pandemia, estudos feitos em língua inglesa, têm colocado que as mulheres têm sofrido mais. E eu vou aproveitar, né, para comentar que antes da pandemia eu estava lendo que pelo menos 30% das pessoas economicamente ativas conviviam com a síndrome do país. Isso foi um dado do ISMA-BR. E o trabalho contínuo em casa, que se transformou em escritório, em espaços físicos fechados, né? As empresas também fechadas na tentativa de conter a disseminação do novo coronavírus, né? Promoveu a exaustão em muitos brasileiros, né? Eu acho que quem está em home office, por exemplo, sofre uma maior cobrança, né? Profissional, pessoal, mental, né? Porque também você está administrando. Eu penso nas mães que estão em casa com os filhos também, né? Em aulas remotas. Como isso é exaustivo? Extremamente exaustivo. É interessante, Márcia, porque eu posso até falar da minha experiência pessoal.
que eu sempre resisti a fazer atendimento online por não lidar muito bem com telas. Eu sempre resisti a gravar palestras online, a fazer lives, já tinha recebido convites para isso, sempre resisti, não me dava bem com isso. E eu tive uma exaustão emocional no início da pandemia, quando eu me vi forçado a migrar para esse tipo de trabalho, porque eu realmente não gostava disso. E aí eu tive que me readaptar, me readequar para poder lidar com o fato de estar naquele ambiente, ambiente doméstico, né? Ou no consultório, Sim. às vezes eu também atendo online no consultório. E aí a gente vai ver que, para mim, isso foi demasiadamente exaustivo. Imagina para alguém que ainda tem que lidar com outras demandas tantas. Eu não tenho do que reclamar, porque eu tenho, inclusive estava lendo uma coisa na semana passada com minha esposa, e ela trouxe essa fala que eu acho que é importantíssima, né? Aquilo que a gente tem reclamado pode ser a vida que alguém sempre desejou ter e nunca vai ter. Isso, é verdade. Então, Eu aí digo isso para minha filha também, as minhas filhas, daquilo que a gente... Até meu neto eu falo isso, né? E aí, com isso, eu percebo que, naquele momento, eu tive a oportunidade de rever, de tentar, ir aos poucos, vencendo a minha resistência para poder lidar com telas. E hoje, para mim, a maioria dos meus pacientes eu atendo online, né? A imensa maioria, mais de 60%. Eu estou fazendo pilates online, né, com a mesma professora, eu estou fazendo terapia online, e lhe digo, também para mim não foi fácil, né? Eu acostumada com estar no estúdio, é bem diferente, você sabe quantas vezes você foi, aquele aconchego, você está com os colegas, você está na sua sala da produção, né? Se qualquer coisa que ocorra ali dentro, você tem um operador, tem todo um suporte, então você está em casa, você depende, que a gente sabe que no Brasil não tem uma internet boa, né? São péssimas as redes de internet, então eu digo péssimas porque você compra um pacote e aquele pacote não é o mesmo, e Olha, cai. Márcia, deixa eu te falar uma coisa. Sim. Eu atendo gente de diversos países. Atualmente eu tenho um paciente na Finlândia, eu tenho um paciente em Portugal, eu tenho um paciente no Canadá, e eu tenho um paciente na Austrália. E eu digo para você que a nossa internet tá boa, viu? Por incrível que pareça, Não é? a nossa tá maravilhosa, porque desses lugares não tá tão boa não, viu? Então uma notícia não é tão boa, mas pelo menos que conforta a gente. Porque aí eu fico assim, às vezes cansada, às vezes estressada, a gente quer dar o melhor para os nossos ouvintes, a nossa rádio prima, né? Por um serviço, e é diferente você estar no estúdio, estar em casa, e às vezes cai, e aí eu fico aqui no desespero. Mas aí a terapia dá um reforço, e a gente vai, né? Vai seguindo, conseguindo. Danilo, a gente vai rapidinho, viu, para nosso intervalo comercial, e a gente volta daqui a pouco, falando mais sobre a Síndrome de Bourgeois. Até já. Para enfrentar o maior desafio da história, a Bahia está realizando o maior programa de auxílio do Brasil. É o Estado Solidário. Prorrogação do ICMS para comerciantes, crédito especial para microempreendedores, pagamento da conta de água para 860 mil baianos. Tem também Vale Alimentação e Bolsa Presença para os estudantes da rede estadual. E muito mais, porque aqui tem governo que cuida de gente. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho. A família Excelsior está mais unida no mesmo ideal. Escute esse depoimento. Me chamo Marionice, faço parte da família Excelsior há 16 anos e peço a vocês que não é sócia, que se associe, porque a Rádio Excelsior não pode parar. Faça a sua doação pelo celular, internet, agências bancárias, usando o Pix com a chave pix@m840.com.br. Família Excelsior, por um mundo mais justo. Família Excelsior, a serviço da verdade e da paz.
Entre Amigos. Você ouve de segunda a sexta, a partir das 14h. Apresentação: Reis Moura. Rede Excelsior de Comunicação. A sua sintonia. A voz do Senhor do Bonfim. Excelsior! Rede Excelsior! Já é notícia. A média móvel de mortes causadas pela Covid no Brasil teve o menor resultado em 3 semanas na atualização desta segunda-feira. Foram comunicados mais 618 óbitos causados pela doença nas últimas 24 horas. O número fez a média dos últimos 7 dias ficar em 1.644 registros diários de vítimas da pandemia. É o menor balanço desde o dia 6 deste mês, quando a média era de 1.639 mortes por dia. O total de vidas perdidas no Brasil em função do coronavírus é de 514.092. Também nesta segunda, foram relatados mais 27.800 casos de Covid. O total de infecções a 18.400.000 desde o ano passado. São mais de 68 mil novos casos por dia no saldo da última semana. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná são os estados em que mais pessoas morreram por causa da doença. Com informações de Brasília, Bruno Moreira. Comunicando, Márcia Mendonça. Excelsior! 13h38, estamos de volta. Estou conversando com Danilo Cruz, que é psicólogo da Clínica Numen, é professor, palestrante, escritor e servidor público. Estamos falando sobre excesso de trabalho e pandemia podem desencadear a síndrome de burnout. Se você quiser participar, fazer alguma pergunta, o nosso WhatsApp do programa é o 993158213. Eu tenho aqui, deixa eu ver... Deixa eu abrir aqui, viu? Lúcia, ela pergunta ela diz assim: Danilo, fico pensando nos profissionais da linha de frente, o cansaço físico e mental que experimentam, seja pelo agravamento constante da pandemia, a incerteza, o fim da pandemia, de estarmos todos vacinados. Marina, é difícil, né, Danilo? As pessoas têm reclamado bastante, inclusive eu atendo pessoas que estão na linha de frente, Márcia, e eu tenho ouvido muitas reclamações com relação ao fato de que elas estão lá atendendo aquela circunstância, vendo o agravamento, vendo as variantes trazerem sintomas mais severos e, em paralelo, não estão vendo parte da sociedade sequer respeitar a necessidade de isolamento, sequer respeitar a necessidade de uso de máscara. Isso é terrível. Isso é muito triste mesmo. E aí essas pessoas estão se sentindo muitas vezes em uma situação bem periclitante, porque elas próprias, respeitando a questão do isolamento, acabam se sentindo demasiadamente isoladas, se sentindo como se estivessem colocadas de lado e desrespeitadas, né, no próprio trabalho delas. Então isso tem sido um motivo para muita chateação por parte desses profissionais que estão na ponta. É muito difícil, viu? Muito difícil. E também, no passado, né, Danilo, esse distúrbio de burnout era relacionado apenas aos profissionais com rotinas extenuantes, né? A gente falou dos médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais, né? E atualmente a gente está vendo que está se manifestado em trabalhadores de qualquer área, né, durante a pandemia. E também até pessoas, como a gente falou, né, pessoas que estão, mães, né, que estão em casa lidando exaustivamente com as aulas online, né, que exigem muito da família. Então a gente tem percebido isso. Professores têm relatado bastante isso, né? E eu também tenho visto profissionais, outros que às vezes a gente nem considera como uma coisa muito difícil, muito extenuante, mas na verdade, por exemplo, o operador de telemarketing está em uma profissão que é extremamente solicitada. Sim. E existe
todo um trabalho chamado de trabalho emocional. Dentro da psicologia organizacional, há uma área específica para estudar isso aí, que é o trabalho emocional, que é o fato de que no seu trabalho você tem que constantemente lidar com sua emoção. O operador de telemarketing, ele, por exemplo, vai ouvir uma ofensa e vai simplesmente sorrir, fazer de conta que não escutou, ou seja, vai ter que lidar com aquela situação de maneira emocional, por mais que ela não esteja bem, ela vai fazer de conta que ela está bem. E isso é extremamente desafiador. Não é uma coisa fácil de lidar. Não Então, é, né? realmente é uma coisa que, inclusive, predispõe, né, para a manifestação da síndrome de burnout, o trabalho emocional. Isso. Eu, quando falei mães, porque as mães estão se tornando verdadeiras professoras, né? Sim, 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 sim. Com certeza. E sem contar o trabalho doméstico, né? Também aliado, O né? trabalho doméstico, que é um trabalho tão inglório, as pessoas infelizmente nem reconhecem. E aí com isso a gente vê como a pessoa vê. É terrível, né? Você vê o cesto de roupa, por mais que você esvazie, ele volta a encher imediatamente. Isso. A pia está sempre cheia de prato, os filhos têm que ter o amparo ali, tem que tomar banho, tem que levar para assistir a aula, tem que fazer tal coisa, ou seja, o tempo todo cheio de coisas para fazer. É um trabalho que parece que ele não acaba, né? Eu recebi aqui um WhatsApp de Mari da boa tarde, a minha, você, a Danilo. Ela diz que ama te ver, te ouvir, mas que ela está fazendo um estudo bíblico. Quando passar a pandemia, ela vai procurar, ela vai colocar, vai procurar colocar o telefone, está me agradecendo, me parabenizando e dizendo que Jesus nos proteja, né? E um abraço. E ela disse que é isso aí, que tem que você merece um beijo, viu, Danilo? Obrigada, Mari, pela sua participação, que você merece um beijo, viu, Danilo? Agradeço, Mari, muito obrigado. Pois é, obrigada, Mari. Deixa eu ver que tem mais aqui. Deixa eu ver. Tânia. Sim. Tânia pergunta assim, boa tarde, que é fechando e abrindo aqui. Danilo, será que a pandemia vai deixar uma mudança de comportamento social? Será que é definitivo? Vamos daqui para frente ser mais humanos, valorizar mais a vida e cuidar mais uns dos outros? Há algumas semanas eu fui convidado por Patrícia Tosta, do programa Saúde no Ar, para falar sobre os relacionamentos e a questão da pandemia. E nesse episódio eu tive a oportunidade de falar minha opinião a esse respeito. Eu penso que a pandemia em si não traz nenhuma mudança, ela na verdade serve de catalisador para as mudanças que já estavam em curso. Ou seja, quem já estava engajado em melhoramento como ser humano, em uma transformação, a outra atitude diante da vida, a pandemia conseguiu acelerar esse processo e a pessoa pode estar, inclusive, aproveitando esse momento de aprendizado. Mas quem já estava engajado numa perspectiva pessimista da vida, quem estava vivendo uma outra lógica, uma outra perspectiva, não precisa pensar apenas em termos de uma coisa ou outra, preto ou branco. Entre o preto e branco existem inúmeras gradações de cinza, né? Então, quem estava engajado em um outro tipo de padrão, aquele outro tipo de padrão vai ser acelerado, catalisado pelo processo social que a gente está vivendo. Então, eu não acredito que é a pandemia que cause isso, ela, na verdade, acelera o que já está acontecendo. Então, eu acho que sim, para quem já está engajado em se tornar uma pessoa melhor, obviamente que a pandemia vai ajudar bastante, a gente vê que algumas pessoas implementaram comportamentos diferentes. Eu digo de mim, eu digo da minha família, eu percebo isso. Quantas coisas eu aprendi, quantas coisas eu vejo minha esposa aprendendo de novas. Tem até um curso de auriculoterapia que minha esposa fez, está adorando. Que maravilha! Então, entende? Então, a gente tem a possibilidade de fazer coisas diferentes, né? Tem gente aprendendo a cozinhar, tem gente aprendendo a pintar, tem gente fazendo pilates, tem gente correndo, tem gente... Ou seja, cada pessoa vai retirar daquilo ali o que já está dentro dela como potência, né? Como possibilidade. É uma grande verdade. Danilo, e a pandemia, né?
a gente sabe, a gente fala sempre aqui dos graves impactos que ela trouxe para a população, para as crianças, para adolescentes, adultos, idosos. Eu fiquei até pensando, Mariana está me escutando, mas a minha neta, que é filha de Mariana, a Bela, tem 7 anos, e Bela sempre foi assim, muito expansiva, e Bela a gente convidava, comigo então ela ia para qualquer lugar, a gente passava dia na casa do tio, ou se o tio chamasse, se a tia chamasse, sabe, na casa de uma amiguinha, ela não tinha esse problema, ela era muito tranquila, isso praticamente até 5 anos, né? Porque quase 5 anos e pouco, 6 anos, ela vai fazer 8 no final do ano. Mas agora a gente está notando, e eu disse até à minha filha que não, a gente não deve nem cobrar isso dela. Ela veio dormir aqui, né, que ela sempre, na hora que a mãe vinha buscar, passava 2 dias, ela dizia, poxa, não venha não, deixa para outro dia, mas tem aula. E agora ela vem, e aí ela tem vontade de voltar, ela fica chorando, às vezes eu vejo os olhos com saudade do pai e da mãe, aí eu converso com ela, e ela gosta muito da minha companhia, e aí ela acaba valorizando também isso. Mas vai para casa do tio, e aí do Dindo, que ela tanto ama, ela desiste de ir. Quer dizer, mudou o comportamento, né? E as crianças têm sofrido muito com isso. E a gente tem que entender. Existe um impacto emocional. Eu posso até falar de uma situação que aconteceu na minha família, em Sim. que uma pessoa da nossa família faleceu por Covid. Sim. E aí, minha filha, naturalmente, com toda a tranquilidade do mundo, quando tem um convite, alguma coisa, ela diz, não, a gente está em pandemia, não dá. E aí, como é que ia imaginar que uma criança de 9 anos ia ter esse tipo de reação, né? Isso. É realmente algo para se esperar, né? Elas amadurecem mesmo de uma forma, né, que a gente não espera. De repente está aí saindo lidando com a situação dessa melhor do que a gente imaginava, né? Às vezes melhor do que nós mesmos. Isso é verdade, né? E a saúde mental, né, nunca foi tão falada, né? E conviver com essa situação é um desafio, né? Que pressiona, é um impacto, né? E a gente cada vez mais utilizar esses recursos psíquicos. Lembrando também, Danilo, né, que você falou anteriormente, que a síndrome de Burnout se trata de uma crise do indivíduo com seu trabalho, não é algo com outras pessoas, é algo dele, né? Para que não seja novamente, né, confundido. Né? Mas às vezes essa visão que a pessoa tem do trabalho tem a ver com as pessoas com as quais ela trabalha. Sim, então, mas eu digo que não é diretamente com a pessoa, Sim. né? É uma coisa dela, não tem a ver, que eu digo, com as pessoas, é dela. Pode ser dela com as pessoas, mas é dela, né? Sim. Havendo essa cultura, havendo essa perspectiva, assim, a pessoa vai ter essa reação, e aí, obviamente, que precisa de um cuidado, precisa de um amparo. Isso. Em alguns casos vai precisar de um tratamento, né? Então, é isso que eu vou lhe perguntar. Como se trata a síndrome de burnout, né? E assim, e se tem como a gente prevenir? 2 perguntas, né? Porque é a síndrome, né? Se a gente pode adequar ao novo normal e o que vem depois da pandemia, é meio assim, é difícil, né? Da gente tentar equacionar isso, não sei. E como se trata, Danilo? Então, a possibilidade de fazer uma prevenção, isso existe, tá? Há um trabalho de psicoprofilaxia, que é justamente a possibilidade de que a pessoa... Inclusive, algumas empresas fazem isso, né? Algumas empresas disponibilizam a possibilidade de que a pessoa busque algum tipo de tratamento terapêutico, as chamadas práticas integrativas, né? Às vezes a própria empresa oferece lá a auriculopuntura, ou a acupuntura, a homeopatia, os exercícios físicos, a ginástica laboral. Tem algumas empresas que já previnem que haja esse tipo de circunstância e por isso vão tratar já de imediato antes, sabendo que a pessoa pode vir a desenvolver alguma coisa. E, às vezes, de maneira coletiva, como geralmente são essas estratégias, mas eu sei de casos de empresas que fazem a prevenção de maneira individualizada, de maneira singularizada, ou seja, a pessoa tem um acompanhamento individual para poder conseguir realmente estar bem, para poder fazer bem seu trabalho. E isso eu acho que é muito válido, muito interessante, desde que não seja apenas em prol da produtividade, do lucro, isso. Realmente, se for em prol da pessoa, eu acho que é uma boa iniciativa. E a pessoa... Agora, Sim. diga.
Não, a pessoa pode se curar, existe assim um tratamento medicamentoso junto com terapia. Existe. Alguns casos precisam do remédio, tá? E geralmente a medicação que vai ser utilizada vão ser os antidepressivos e os ansiolíticos em alguns casos, quando a ansiedade também se manifestar, e é muito comum que aconteça, tá? Agora, é bom lembrar que não é para a pessoa julgar que só a medicação vai ser suficiente. Claro que não. Porque a medicação, remédio nenhum, pílula nenhuma te ajuda a tomar decisão, Isso. Pílula nenhuma te ajuda a lidar com luto, remédio nenhum vai fazer com que você consiga decidir se vai casar ou comprar uma bicicleta. Não tem como a gente pensar nessa possibilidade. Então, o remédio ele é apenas uma base neuroquímica que vai auxiliar para que seu organismo esteja disponível para que o processo de mudança se estabeleça, e aí sim através de um trabalho psicoterapêutico, né? Que aí a pessoa pode procurar um psicólogo, um psicoterapeuta, um psicanalista, para poder buscar realmente o auxílio com relação à necessidade de elaborar esses conflitos, a dificuldade que a pessoa está tendo com relação ao trabalho, ou com algum aspecto específico do trabalho. Às vezes é uma relação ruim com a chefia, às vezes é uma relação ruim com os colegas, às vezes foi uma situação que aconteceu naquele contexto que gerou na pessoa um estresse tamanho e agora ela não consegue render porque está sempre lembrando do que aconteceu, ou seja, um sentimento de culpa, um sentimento de angústia por conta disso, e aí é preciso que a pessoa tenha um auxílio profissional. Obviamente que, além disso, suporte social vai sempre ajudar, a família, né, a comunidade, os amigos, as pessoas ali do entorno, a religiosidade pode fazer uma diferença enorme nesse processo. Sim, com certeza. Então, tudo isso vem servir de amparo. A arte, Márcia, a arte tem ajuda sido muito. Tão maravilhosa nesse momento de pandemia, tem auxiliado a gente a dar ordem a esse caos que a gente tem vivido. Então a arte também auxilia. É um aliado. Arte, com certeza um excelente aliado e vai fazer toda a diferença. Então vale muito a pena. Antes da gente finalizar, eu queria só comentar com você, né, que tem uma expressão agora meio constrangedora, né, que apareceu e bombou nas últimas semanas na internet, né, e o objetivo é debochar de gerações, em especial a geração chamada millennial, né, ou seja, pessoas nascidas em 1980 e 94, que é o crunch, né, que é um termo de origem inglesa para se referir a uma gíria, né, algo vergonhoso, embaraçoso, um mico. Poxa, Danilo, eu queria falar um pouco sobre isso, a gente só falta um minutinho e depois ainda tem um WhatsApp de Eliette também para ler. Porque eu acho que cada geração tem algo para ensinar, algo para aprender, e nós precisamos respeitar o tempo, né? Eu acho que não existe geração pior, geração melhor, uma melhor que a outra. E a gente vê, é algo recorrente, as pessoas criticando, tratando as gerações passadas como ultrapassadas, inadequadas. Né? E a gente tem que pensar, Danilo, se chegamos ao hoje, né, estamos aqui, é porque existiram pessoas antes de nós que nos abriram o caminho, né, e entender e isso respeitar aqueles que nos antecederam e deixaram o seu legado. Concorda comigo? Eu queria que você comentasse também, por favor. O cringe, o termo cringe, na verdade, remete a vergonha alheia. Né? É quando você tem vergonha alheia, tipo assim, você sente vergonha pelo outro, porque o outro parece que não está sentindo vergonha. Por exemplo, uma coisa que eu vejo você fazer bastante, Márcia, e que para essas gerações mais novas é cringe, ou seja, é uma vergonha alheia, é esse culto ao café. Você adora café, que eu já vi nas suas redes sociais, pois eles acham isso cringe, né? Ou seja, é uma coisa vergonhosa você estar disponibilizando nas suas redes sociais que ama café desse jeito. Mas é isso. Seja cringe, Márcia, mas seja feliz. Deixa aquela história, né, da música do forró, a gente acabando de sair das festas juninas, né? Se o povo falar, nem ligue, deixa o povo falar. Deixa o povo falar, Márcia, vai viver sua vida. É verdade. Deixa o povo achar que você é cringe, seja cringe feliz. Eu digo, eu sou cringe, eu gosto de um monte de coisa das antigas. Rock antigo, adoro rock antigo, mas rock da década de 70, amo
amo, sou cringe, assumido, e não tô nem aí caso você não goste. E vamos parar, exatamente, e vamos parar de criticar tudo. Vamos aceitar o outro, o caminho é esse, né? Pois é, eu sou demodê e cringe, se gosto de rock, se... Danilo, Eliette mandou aqui um WhatsApp, ela dá boa tarde a mim, a você, a ouvintes e a Nilson. Ela diz que você falou que as doenças orgânicas nascem de uma emoção que não está bem administrada. Se existe alguma relação entre essa síndrome e a depressão? Essas são as doenças psicossomáticas, né, que eu falei, que são doenças que são orgânicas e que nasceram de padrões emocionais. Sim. Né? Sim, tem muito a ver com depressão. A gente vê, por exemplo, um dado que é importante, a gente pode até um dia falar sobre os aspectos emocionais da fibromialgia. É um tema interessante. Doença da alma. Isso, a fibromialgia, a pessoa sente dor no corpo inteiro. E aí, quando a gente vai ver uma doença, uma comorbidade, né, uma doença comórbida, ou seja, que acontece ao mesmo tempo, é muito frequente que a fibromialgia tenha a depressão associada. E há quem diga, na literatura, que fibromialgia, na verdade, é uma das manifestações da depressão. Sim. Então, sim, a depressão pode vir junto com doenças psicossomáticas das mais variadas naturezas, e, aliás, é bem comum que aconteça isso. Inclusive, existem estudos que apontam para as pessoas da personalidade do tipo C, que são pessoas que têm predisposição para o câncer, que tem um conteúdo melancólico, um conteúdo nostálgico e um conteúdo depressivo na sua personalidade. Então, é algo para ser realmente avaliado. Interessantíssima pergunta. E a gente pode até desdobrar numa próxima, né, Márcia? Quem sabe? Sim, com certeza. Pois é, Danilo. Então, chegamos ao finalzinho do nosso programa. Eu quero lhe agradecer mais uma vez. Até a próxima. Né? Vamos nos cuidando. Obrigada por mais um tema tão importante, né? Pra gente agradeço em nome da comunidade, em nome de toda a comunidade, esse espaço maravilhoso para a gente falar de saúde mental. Muito obrigada, Danilo. Um abraço. E obrigada aos ouvintes pela audiência. Obrigada, Eliette. Até amanhã, Nilson. Obrigada aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Eu sou Márcia Mendonça. Amanhã estarei de volta com vocês para mais um programa Voz das Mulheres. Vem aí o programa Entre Amigos, com Reis Moura, a produção de Danilo Alves. Fique com Deus e até amanhã.